E se eu te disser que a maior parte dos brasileiros só começa a pensar na aposentadoria quando já é tarde demais? Pois é, 60% dos brasileiros começam a pensar na aposentadoria quando já é tarde demais. E você certamente já ouviu falar do INSS. Você já ouviu falar bem ou mal do INSS? Tem aqueles que falam bem, mas a maior parte das pessoas do Brasil hoje falam mal do INSS. Dizem que quanto mais a gente precisa, o INSS nunca está lá para proporcionar o benefício que deveria e ajudar os necessitados. Eu costumo sempre dizer que você colhe o que você planta e você conquista o que você planeja. Então, se você quer uma aposentadoria tranquila, financeiramente estável, você precisa planejar essa aposentadoria. Até porque a gente brinca, tem uma máxima no mercado financeiro, dizendo que a sigla INSS significa isso nunca será suficiente. Ou, aqueles mais ousados brincam dizendo isso nunca será seu. Até porque se a gente for entrar a fundo na lógica do INSS, a gente vai ver que é algo que no longo prazo não se sustenta, até porque a lógica do INSS é quem possui uma força de trabalho ativa pagar um imposto para sustentar quem não consegue mais exercer essa força de trabalho. Como a nossa taxa de natalidade, quantidade de pessoas que nascem cada vez mais no Brasil está caindo, quem é que vai trabalhar para sustentar quando chegar a minha vez, quando chegar a sua vez? Então, nessa lógica, muita gente acredita que o INSS não é sustentável no longo prazo. Se você acredita nisso, então já passou da hora de você buscar iniciativas alternativas para garantir a sua aposentadoria. Algumas formas de você fazer isso é, sei lá, comprar imóveis e ter renda passiva, você fazer uma carteira de proventos e ter uma renda passiva, você investir em uma previdência privada, até porque a previdência privada tem diversas vantagens. Hoje no Brasil, a previdência privada é visto como uma espécie de seguro, acumular na sua previdência privada e receber uma renda passiva. O foco da aposentadoria é você trabalhar lá na frente, porque você gosta, caso você queira trabalhar, não porque você precisa. É você ter uma renda passiva que você consiga suprir todo o seu padrão de vida, todos os seus gastos, para que você não precise se preocupar. Trabalhar ser uma escolha e não uma necessidade. Então essa é a diferença de quem planeja a sua aposentadoria e quem não planeja. Quem não planeja, vive o hoje sem pensar no amanhã. Quem planeja, vive o hoje e pensa no amanhã. Vive hoje de forma planejada, organizada, direcionada e pensa no amanhã, fazendo os investimentos certos e coerentes com seus objetivos. Vamos a um dado muito interessante. Atualmente, a aposentadoria média no Brasil gira em torno de R$ 1.900. Esse é um dado muito interessante porque você já parou para pensar no seu custo de vida? No custo de vida de uma pessoa aposentada? Uma pessoa aposentada, hoje você se aposenta com 65 anos no INSS. Se a aposentadoria média é de R$ 1.900, hoje com 65 anos, R$ 1.900 você não paga nem o seu plano de saúde. Imagina um aluguel, uma feira, imagina uma viagem. Você vai querer viajar para conhecer outros lugares. Transporte, gasolina, ou então Uber. Pô, com R$ 1.900 não dá para sobreviver se você tem um padrão de vida alto, com um padrão de vida que você deseja. Então, assim, isso é um dado muito alarmante e preocupante se a gente for pensar no nosso longo prazo. Então, você precisa começar a se conscientizar, trabalhar o seu mindset financeiro para planejar toda a sua aposentadoria. Sem contar que a inflação no Brasil ela tende a crescer e com o passar dos anos os gastos eles só aumentam. Então, com R$ 1.900, se não for reajustado da forma que deveria ser, os seus gastos vão aumentar, não vai ter o reajuste nessa aposentadoria, então você não vai conseguir manter o padrão de vida que você tem. E se hoje você tem uma renda, contribui com o teto do INSS, será que o teto da aposentadoria vai ser suficiente para você manter o seu padrão de vida? Com o padrão de vida que você tem hoje, ganhando R$ 8.000 por mês ou mais que isso, com o teto máximo da aposentadoria pública, que é o INSS, você não vai conseguir manter esse padrão de vida. Então você precisa planejar independente da sua faixa de renda. Se você ganha menos do salário mínimo, se você ganha mais de 10 salários mínimos, mais de 5 salários mínimos, você precisa planejar. Porque o planejado não sai caro. Quando você dilui seu longo prazo em pequenas parcelinhas, investimentos mensais focados nesse intuito, nesse objetivo, lá na frente você tem um montante que você vai conseguir investir com um baixo risco e gerar uma renda mensal que seja suficiente para garantir o seu padrão de vida mínimo. Então, de fome, você já não morre. Você vai ter um teto para morar, uma qualidade de vida mínima, pelo menos, sem depender do INSS. O que você ganhar do INSS vai somar mais para você ter seus luxos. Então, você tem que pensar como um bônus, porque talvez você nem tenha o INSS daqui que você se aposente. Eu digo isso hoje porque eu tenho 24 anos, vou fazer 25 já já. Então, daqui que eu faça 65 anos, daqui para 40 anos no futuro, o INSS não tem nem esse tempo de mercado. Então, assim, é importante você criar essa mentalidade
de planejar o seu amanhã. Então aqui, a gente tem alguns pontos principais do porquê é importante você planejar sua aposentadoria. O INSS insuficiente, ou seja, o valor pago pelo INSS pode não ser necessário para cobrir todas as suas despesas. O segundo ponto é a dependência financeira. Então, sem uma reserva, você fica totalmente dependente desse recurso. E se esse recurso deixar de existir, você fica jogado ao lado. Terceiro, endividamento na terceira idade. Quanto mais você envelhece, mais você tem problema de saúde. Quando sua renda diminui, mais gastos você tem. Então você, querendo ou não, tem um gasto maior, tende a ter um gasto maior com saúde na linha do tempo, sua renda diminuindo, você tende a ter um prejuízo. Então esse envelhecimento pode ser algo que vai afetar e fazer com que você de fato necessite de uma renda extra. Porque senão você vai ficar suscetível a pegar créditos, empréstimos e só gerar uma bola de neve. Se você não tiver controle financeiro e não planejar, você tende a ser um idoso endividado, que acontece com muita gente no Brasil. O endividamento na terceira idade é algo que é extremamente elevado. E o último ponto é a impossibilidade de trabalhar. 53% dos aposentados no Brasil hoje ainda continuam exercendo a sua força de trabalho. Por quê? Porque o mercado precisa. E não é que somente o mercado precisa, eles também precisam dessa renda. Então, se você quer ser um aposentado em que trabalhar seja uma opção e não uma necessidade, você precisa de fato planejar sua aposentadoria. Você precisa pensar no seu amanhã. Mas calma, não é porque você ainda não começou que está tudo perdido. O importante é que você tenha consciência de que você precisa buscar formas de garantir o seu amanhã, e o mais importante de tudo é você começar a colocar em prática. Mas não adianta, sendo bem transparente com você, não adianta você fazer um aporte hoje e só fazer outro aporte daqui a 5 anos, pensando na sua aposentadoria. Não vai funcionar. Você tem que ter disciplina. Não adianta você ter tempo se você não tem constância. Não adianta você ter constância se você não tem tempo. As duas principais variáveis para a multiplicação do seu patrimônio, quando a gente fala de investimentos, é tempo e constância, tempo e disciplina. Se você não tiver os dois, então o seu patrimônio ele não vai crescer um juros positivo, um juros exponencial. Quer garantir um futuro financeiro muito mais seguro? Vou te dar algumas dicas. Primeira, comece agora. Se você começar agora, na linha do tempo, daqui a 5 anos, você vai ter um patrimônio só destinado para sua aposentadoria que você nem imaginaria que você iria conseguir. Em 10 anos, vai ter um patrimônio muito maior. Em 20 anos, nem se fala. Em 30 anos, você vai me agradecer por ter começado agora mesmo. Esquece o para trás. Pensa no hoje para frente. A segunda dica, diversifique suas fontes de renda. O INSS sozinho não vai bastar, se é que ele vai existir. Então você precisa buscar outras rendas. Já dei algumas dicas antes. Pense em expandir seu patrimônio e ter uma renda passiva desse patrimônio, seja imóveis alugados, seja uma carteira de renda passiva, seja uma previdência privada que te pague um valor mensalmente. Então você precisa diversificar suas fontes de renda. Seja abrir um negócio próprio para ter uma fonte de renda divina desse negócio, enfim, você precisa diversificar. Terceiro, projete todos os seus gastos na aposentadoria. Você precisa planejar os seus gastos na aposentadoria. Pô, você vai ter criado os seus filhos, mas e aí, quais são os gastos que você vai ter? Plano de saúde, gasto com alimentação, gasto com transporte, gasto com faxineira, gastos com empregada de casa. Então, assim, você precisa planejar os gastos. Caso você queira um imóvel, a parcela desse imóvel, ou um aluguel, tudo isso tem que ser planejado para você descobrir o quanto você precisa ter de renda passiva para ter uma aposentadoria tranquila. Quarta dica, evite dívidas no longo prazo. Empréstimos e financiamentos podem ser uma faca de dois gumes. Se você não tiver clareza, não tiver uma estratégia para fazer esse tipo de aplicação, esse tipo de negócio, é melhor você não fazer. Se é aquele sonho da casa própria, que você financia um imóvel por 30, 35 anos, isso pode te gerar uma dívida lá na frente e estragar a sua aposentadoria, que deveria ser uma aposentadoria tranquila. Então imagina você aposentado, parte do seu orçamento está comprometido com parcelas que você constituiu ao longo dos anos. Porra, não faz o menor sentido. Quinto, mantenha uma reserva de emergência para a sua aposentadoria. A gente não sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto, então você precisa ter uma reserva para te blindar do acaso. Uma reserva para te proteger quando tiver qualquer tipo de imprevisto, se é que você vai ter. Se não tiver, melhor ainda. Então, reserva de emergência é fundamental. O que você pode esperar para os próximos anos? Bom, além de planejar sua aposentadoria, né, do planejamento, é importante você ficar de olho nas mudanças que com os anos você vai conseguir visualizar na Previdência Social. Porque essas mudanças elas vão impactar diretamente a sua aposentadoria. Então, sempre ficar atualizado em relação ao INSS, Previdência Social, é fundamental. Óbvio, você pode acompanhar o nosso canal, porque qualquer novidade a gente vai trazer aqui. Por isso que eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que cada novidade você não perca e você também curtir esse vídeo, porque esse vídeo é focado no seu amanhã. Então, se eu estou aqui para te trazer essa necessidade de que você precisa pensar no seu amanhã, porque eu me importo com as suas finanças, me importo com o seu eu do futuro.
Então, começando agora mesmo, o seu eu do futuro vai agradecer com toda certeza. O maior erro quando se fala em aposentadoria é você achar que está cedo demais para começar. Então, não cometa esse erro. Siga as nossas dicas, acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso Instagram, porque qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a gente vai te responder. Espero que você comece a mentalizar e tenha ficado claro a importância de você planejar seu amanhã. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até um próximo vídeo.